Olá, meu nome é Natália, eu sou fisioterapeuta, professora associada ao curso de fisioterapia da Universidade Vale do Rio Doce, com especialização em fisioterapia neurofuncional adulta e infantil pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais e pós-graduanda em docência do ensino superior pela Universidade Vale do Rio Doce. Nossa aula é sobre classificação na paralisia cerebral. Nós vamos abordar a definição de paralisia cerebral, a sua incidência e prevalência, fatores de risco e a classificação, de acordo então com o déficit motor e a topografia, que vão dar origem às classificações do subtipo neurológico e topográfico, e as classificações de acordo com as habilidades funcionais utilizando as escalas de classificação. Ao final dessa aula, então, você será capaz de reconhecer os tipos de paralisia cerebral, explicar os tipos de PC de acordo com o seu subtipo neurológico e topográfico, diferenciar os tipos de paralisia cerebral de acordo com essa distribuição topográfica e utilizar as escalas existentes na literatura que são validadas para classificar essas habilidades funcionais nas crianças e nos adolescentes com paralisia cerebral. Bem, a paralisia cerebral, então, ela compreende um grupo de desordens permanentes do desenvolvimento do movimento e da postura, causando limitações nos níveis de atividade e participação, que são atribuídas às lesões que ocorreram no cérebro imaturo, ou seja, durante o período fetal ou no início da infância. Essas desordens, frequentemente, elas são acompanhadas por distúrbios, distúrbios de origem sensoriais, de cognição, de percepção, de comunicação, de comportamento, desordens de origem epiléticas e também déficits musculoesqueléticos secundários. A paralisia cerebral, ela não é uma doença, e sim uma condição de saúde, e é uma das causas mais comuns de incapacidade na infância, que vai provocar grande influência na qualidade de vida dessas famílias, atuando então como barreiras nos níveis de atividade e participação da sociedade desses indivíduos. A incidência dessa condição ela vai variar de 1,4 a 3,6 casos para cada 1.000 nascidos vivos, e no Brasil estima-se que seja de 7 casos a cada 1.000 nascidos vivos. Essa alta incidência no país está relacionada com a má condições de saúde durante o período pré e perinatal e também a sobrevida de vida dos bebês prematuros devido ao avanço da biomedicina, assim como fatores socioeconômicos. Além da prematuridade, nós temos alguns fatores de riscos relacionados à paralisia cerebral. Então, nós temos os fatores que estão presentes antes da concepção, então, como a idade superior materna a 40 anos, algum histórico de aborto ou algum histórico prévio de doenças ou convulsões. Já os fatores perinatais, eles vão ocorrer durante a gestação até o nascimento da criança. Então, englobam as infecções congênitas, sífilis, toxoplasmose, rubéola, zika vírus, as deficiências nutricionais, as gestações múltiplas, os casos de pré-eclâmpsia. Como fatores perinatais, eles vão se iniciar na 22ª semana de gestação e terminam por volta dos até com 7 dias após o nascimento. Esses fatores, então, incluem as aspirações de mecônio, as asfixias ao nascimento, prematuridade, baixo peso e as infecções perinatais. Os fatores neonatais, eles vão ocorrer do nascimento até o 28º dia de idade cronológica da criança. Então, esses fatores, eles incluem casos de icterícia grave, convulsão e síndrome do desconforto respiratório. Como fatores pós-natais, eles vão ocorrer após esse período de 28 dias de idade cronológica até por volta dos 2 a 3 anos de idade. Na literatura não há um consenso em relação a essa idade limite para que essas lesões sejam associadas, classificadas como paralisia cerebral, porém a maioria da literatura coloca como limite essa idade de 2 a 3 anos. E como fatores pós-natais, nós temos os traumatismos
crânioencefálico, decorrentes de acidentes automobilísticos e acidentes domésticos, as meningites e os afogamentos. Então, resumindo, a paralisia cerebral, ela é um grupo de desordens motoras que podem vir associadas com déficits sensoriais, de percepção, de comunicação e déficits cognitivos, devido a uma lesão no cérebro em desenvolvimento que ocorreu no período onde esse cérebro ele é considerado ainda imaturo. Essa lesão, ela é permanente, porém ela não é progressiva, então essa lesão ela não aumenta no decorrer do tempo, porém as consequências são progressivas, principalmente os déficits musculoesqueléticos secundários. Então, para a gente começar a classificar a paralisia cerebral, nós precisamos entender o local da lesão, sendo que essa lesão é sempre nesse cérebro imaturo, e também a extensão dessa lesão, porque quanto maior a extensão dessa lesão, maiores serão os comprometimentos, tanto motores como funcionais dessa criança. E assim nós vamos conseguir, então, distinguir os níveis, os tipos de paralisia cerebral e os níveis de funcionalidades dentro da paralisia cerebral, que é muito variável. Então, nós temos, por exemplo, crianças que são classificadas como nível 1, que andam sem nenhuma limitação, são crianças que sobem escada, descem escada, correm, pulam, conseguem ter um repertório motor muito próximo do que é considerado típico, e crianças que já têm uma condição um pouco mais severa, tanto a nível motor como de funcionalidade, e vão precisar de algum dispositivo de mobilidade. E entre esses níveis, nós vamos ter as outras variações. Então, dentro do subtipo neurológico, nós podemos classificar a paralisia cerebral como espástica, discinética, que vai se subdividir em distônica e coreatetoide, atáxica e mista. E dentro do subtipo topográfico, nós podemos classificar como bilateral, acometimento bilateral, trazendo então comprometimentos de diplegia, diparesia, ou quadriplegia e quadriparesia, ou comprometimentos unilaterais, trazendo então comprometimentos de hemiplegia, hemiparesia. Lembrando que plegia é a ausência da contração muscular e paresia é a diminuição dessa contração muscular. Então, durante a aula, eu vou abordar a nomenclatura paresia. Então, o que significa a diplegia, a diparesia, quadriparesia, hemiparesia? Então, a diparesia ela é aquele comprometimento maior nos membros inferiores em relação aos membros superiores. A quadriparesia é o acometimento igual do membro superior, tronco e membro inferior. E a hemiparesia é o comprometimento de um hemicorpo, ou seja, de um lado do corpo. Dentro do subtipo neurológico, então, nós vamos ter a paralisia cerebral espástica. Esse tipo de paralisia, ele é decorrente de lesões que aconteceram ali na região do córtex motor, então a região ali subcortical e dos tractos corticais. Esse tipo de paralisia cerebral corresponde a cerca de 70 a 80% dos casos. E essas crianças e adolescentes que são classificadas com esse tipo de paralisia cerebral, elas vão apresentar algumas manifestações clínicas, que incluem a fraqueza muscular, o aumento do tônus, a espasticidade, o clonus e sinal de Babinski positivo. Lembrando que esse subtipo neurológico de paralisia cerebral, ele vai ter esse acometimento bilateral e unilateral. No subtipo neurológico espástico com acometimento quadri, as lesões elas ocorreram nos dois hemisférios cerebrais de maneira bastante difusa, podendo ser relacionadas com eventos hipóxicos isquêmicos, malformações cerebrais, tanto na área cortical como subcortical. No subtipo neurológico, também bilateral com acometimento de essas lesões também aconteceram ali na região do córtex, porém mais numa região chamada de cápsula interna.
Então, essas crianças vão ter um acometimento maior nos membros inferiores. E essa lesão ela é predominante em crianças prematuras, devido à leucolomalácia periventricular e algumas hemorragias peri e intraventricular. Já o subtipo neurológico espástico com acometimento unilateral, essas crianças mantêm a lesão ali na região do córtex, porém apenas em um hemisfério. E essa representação topográfica, ela vai ser sempre contralateral a essa lesão cerebral, devido a uma estrutura que nós temos no cérebro chamado de degussação das pirâmides, onde essas fibras de neurônio, onde esses axônios vão se cruzar. Então, essas lesões, elas vão ser sempre contralateral à manifestação no corpo. E alguns estudos de neuroimagem trazem como causas da hemiparesia ou hemiplegia as más formações congênitas e os acidentes perinatais. Dentro também do subtipo neurológico, nós temos a paralisia cerebral discinética. A discinesia ela é um distúrbio do movimento que é caracterizada por esses movimentos involuntários, que vão ser secundários a essa dificuldade de regularização do tônus muscular e, consequentemente, causando essa incoordenação motora. Vai variar de acordo com a tarefa e posição corporal, ou o nível de consciência, ou o estado emocional dessa criança e desse adolescente, e corresponde por cerca de 10 a 15% dos casos. As manifestações clínicas apresentadas por essas crianças e esses adolescentes incluem os déficits na regularização desse tônus e desse movimento involuntário, também movimentos incontrolados, ocasionalmente estereotipados e recorrentes, e esse tônus muscular vai variar em baixo tônus e alto tônus. E dentro dessa classificação do subtipo neurológico de cinética, ela vai ser subdividida em distônica, onde as lesões vão ter ocorrido ali na região de núcleos da base tálamo, tronco encefálico e cerebelo, e córea tetóide, onde essas lesões ocorreram ali na região dos núcleos da base e tálamo. A distonia, então, ela é caracterizada por essas contrações musculares sustentadas, hipocinesia e essa dificuldade de regularizar esse tônus muscular, que pode aumentar facilmente. E a coreatetose é caracterizada por uma hipercinesia e uma hipotonia. E dentro da coreatetose, a presença da coreia, que são movimentos descontrolados, muitas vezes rápidos e fragmentados nas regiões proximais, e a atetose, que são movimentos mais lentos, são movimentos que estão em constante mudanças, são movimentos contorcionais e são movimentos mais nas regiões distais, principalmente na região de face. O subtipo neurológico atáxico, ele é decorrente de lesões que aconteceram na região de cerebelo e corresponde de cerca de 4 a 5% dos casos. As manifestações clínicas que essas crianças e adolescentes vão apresentar é a perda da coordenação muscular, então essas crianças vão apresentar alterações no ritmo, na força, na coordenação, elas vão apresentar déficit de equilíbrio, dismetria, ou que pode ser dividida em hipermetria, quando esse grau de amplitude de movimento ele é exacerbado, ou hipometria, quando essa amplitude de movimento ela não é suficiente para que essa criança alcance um objeto ou um alvo, por exemplo, o tremor, que vai ser preferencialmente lento e intencional, a fraqueza muscular e a baixo tônus e as quedas que são frequentes nessa classificação de paralisia cerebral. Já o subtipo misto, ela é decorrente de lesões que aconteceram em várias áreas do encéfalo e essas crianças vão ter como manifestações clínicas várias manifestações dos subtipos neurológicos da paralisia cerebral. Elas vão ter o predomínio de um subtipo associado com outro subtipo. E para que essa classificação seja realizada, nós vamos ter que
identificar a característica dominante mais os componentes associados, como, por exemplo, uma criança que pode ser diagnosticada, que pode ser classificada como paralisia bilateral espástica com um componente atáxico. E a paralisia cerebral hipotônica? Então, esse termo ele vem sendo muito utilizado clinicamente pelos profissionais para classificar essas crianças que não apresentam a manifestação clínica que se encaixam dentro de algum subtipo da paralisia cerebral. E elas apresentam como manifestação clínica a hipotonia e os atrasos do desenvolvimento. Então, resumindo, a classificação da paralisia cerebral, então, ela vai incluir o subtipo topográfico e neurológico, sendo que o subtipo topográfico, ele pode ser bilateral ou unilateral, e o subtipo neurológico, ele pode ser espástico, discinético ou atáxico. E de acordo com o subtipo neurológico, a área acometida, ela vai se modificar. E também em relação às escalas de classificação, né, os sistemas de classificação das habilidades funcionais dessas crianças. Então, essas escalas de classificação, elas vão ter o enfoque na mobilidade, na habilidade manual, na comunicação e na alimentação dessa criança. Nos últimos 20 anos, os pesquisadores, eles criaram esses sistemas de classificação para permitir essa descrição mais precisa e mais detalhada do que o indivíduo realmente é capaz de fazer funcionalmente. Essas escalas, elas vão incluir, então, o sistema de classificação da função motora grossa, o sistema de habilidade de classificação da habilidade manual, a escala de mobilidade funcional, o sistema de classificação da função de comunicação e o sistema de classificação da habilidade de comer e de beber. O GMFCS, que é o Sistema de Classificação da Função Motora Grossa, é a mais estabelecida e mais reconhecida das medidas de classificação funcional na paralisia cerebral. Ele é baseado, então, na autoiniciação desse movimento, com ênfase em algumas habilidades que essas crianças e esses adolescentes vão ter. Então, a habilidade de sentar, a habilidade de realizar certas transferências e a habilidade de caminhar, a habilidade de marcha. Ele é utilizado pelos profissionais para prognóstico, primeiramente como prognóstico de mobilidade e locomoção, que é assunto de outra aula, planejamento terapêutico, prescrição de tecnologia e de dispositivos auxiliares e também para unificar a linguagem entre esses profissionais. Antes, a classificação da paralisia cerebral em termos de funcionalidade eram classificadas como leve, moderada ou grave. E esses termos, eles são muito imprecisos, eles não dizem realmente o que uma pessoa ela é capaz de fazer funcionalmente. Então, os pesquisadores criaram esses sistemas de classificação para também unificar essa linguagem entre os profissionais, porque o que é leve para mim talvez não seja leve para você, o que é moderado para mim talvez para você seja grave. E essa é essa variedade de capacidade de desempenho dentro da paralisia cerebral, ela é extensa, ela é grande. Então, o sistema de classificação da função motora grossa, ele é dividido em 5 níveis e ele foi descrito pela primeira vez em 1997, onde ele foi projetado para crianças de 2 aos 12 anos. E em 2007 ele foi revisado e também foi incluída aí a faixa etária de 12 aos 18 anos. Essa é a ficha, deixa eu pegar a setinha aqui. Essa é a ficha, né, do sistema de classificação da função motora grossa e vocês encontram e têm acesso a ela no chat da CanChild. Ele é dividido, então, por faixa etária, antes dos 2 anos, dos 2 aos 4, dos 4 aos 6, dos 6 aos 12 e dos 12 aos 18 anos.
E essas distinções por faixa etárias, elas são muito significativas porque elas são fundamentadas nessas limitações funcionais que essas crianças e esses adolescentes podem ter, e também na necessidade de algum uso de tecnologia assistiva, como, por exemplo, os andadores, as muletas, as bengalas e as cadeiras de rodas. Então, o nível 1, crianças que são classificadas nesse nível, elas são capazes de caminhar sem limitação. Com menos de 2 anos, elas vão sentar sem apoio, engatinham com as mãos no chão e os joelhos no chão, são capazes de se puxar para poder ficar em pé, dão passos segurando na mobília e vão adquirir a marcha independente por cerca entre 18 meses e os 2 anos. Já a faixa etária de 2 aos 4 anos, classificada no nível 1, eles também vão conseguir sentar de forma independente, realizar essas transições e também andar sem o uso de tecnologia assistiva. Dos 4 aos 6 anos, eles são capazes de andar em ambientes internos e externos, então eles conseguem subir escada, descer escadas, eles conseguem correr, eles conseguem pular. E a faixa etária dos 6 aos 12, eles vão também ter essa independência em ambientes internos e externos, como casa, escola e na comunidade, são capazes também de descer e subir escadas sem assistência física e sem o uso do corrimão. Eles vão saltar, eles vão correr, mas a velocidade e o equilíbrio deles vão estar limitados, assim também como a coordenação. E dos 12 aos 18 anos, as habilidades vão permanecer a mesma da faixa etária dos 6 aos 12. Já as crianças e adolescentes classificadas no nível 2, eles são capazes de andar, mas com algumas restrições, com algumas limitações. Então, com menos de 2 anos, eles vão conseguir sentar com algum suporte, então eles podem apoiar os membros superiores para conseguir permanecer sentado. Eles rastejam, eles engatinham e também vão conseguir puxar para ficar em pé e conseguir dar passos com algum tipo de apoio. Dos 2 aos 4 anos, eles vão sentar sem apoio, mas vão ou podem ainda utilizar os braços, as mãos, para se equilibrar dentro dessa postura sentada. Vão engatinhar com algum padrão alternado, vão realizar a marcha lateral e também podem utilizar aparelhos para auxiliar na locomoção. Dos 4 aos 6 anos, eles vão conseguir realizar essa transição para a postura de pé, mas eles vão precisar de uma superfície estável para poder se segurar, para poder se puxar para poder assumir essa postura de pé. Vão caminhar também pequenas distâncias sem dispositivo auxiliar, vão conseguir subir escadas com o uso do corrimão, mas eles vão ser incapazes de correr e de pular. Dos 6 aos 12 anos, eles vão andar a maioria dos terrenos, mas vão ter algumas limitações em relação à distância e também em relação ao solo, né? A irregularidade dessa superfície. Eles podem usar a cadeira de rodas para distâncias mais longas e também vão ter certas habilidades mínimas para conseguir correr e pular. Dos 12 aos 18 anos, as habilidades vão ser as mesmas da faixa etária anterior, porém eles podem ou não necessitar de um dispositivo de mobilidade. As crianças e adolescentes, então, classificadas no nível 3, vão ser capazes de andar com dispositivo de mobilidade, sendo que com menos de 2 anos, para conseguir sentar, eles vão precisar de algum apoio, podem rolar, rastejar e engatinhar. Dos 2 aos 4 anos, essas crianças classificadas no nível 3 do GMFCS, elas vão assumir muito a postura em W e podem necessitar de assistência para assumir uma postura sentada, que não seja a postura de W. Elas vão rastejar, elas vão engatinhar, vão conseguir
ficar em pé, se puxar para ficar em pé, vão andar segurando na mobília por curtas distâncias, mas também podem sim precisar de um dispositivo de mobilidade. Dos 4 aos 6 anos, elas vão sentar em cadeira comum, mas para maximizar essa função manual, elas podem necessitar de alguns apoios ali na região do tronco, principalmente cintos, né, na região ali da pelve. Elas vão andar com o dispositivo de mobilidade, vão conseguir subir escada com uma certa assistência e a cadeira de rodas vai ser utilizada para essas distâncias maiores. As crianças, então, classificadas no nível 3 com a faixa etária dos 6 aos 12, elas vão andar com um dispositivo de mobilidade nos ambientes internos e podem utilizar a cadeira de rodas manual ou motorizada para longas distâncias. Dos 12 aos 18 anos, as habilidades vão se manter as mesmas da faixa etária de 6 aos 12, porém com variação das escolhas dos dispositivos, cadeira, andadores, enfim. Já o nível 4, então as crianças classificadas no GMFCS no nível 4, elas vão ter uma automobilidade, porém com restrições e limitações, e elas podem utilizar cadeiras de roda motorizada. Então, com menos de 2 anos, vão ter o controle de cabeça, vão conseguir rolar, mas para poder sentar, elas vão precisar de algum apoio. Dos 2 aos 4 anos, elas vão sentar, vão conseguir sentar, porém elas podem utilizar as mãos, né, as extremidades para se apoiar e vão precisar de assistência para realizar transferências para assumir a postura de pé ou equipamentos adaptativos para se manter de pé ou se manter sentado. E para longas distâncias, para curtas distâncias, elas vão rolar e para longas distâncias, preferencialmente a cadeira. Dos 4 aos 6 anos, elas vão precisar de equipamentos adaptativos para maximizar a função de tronco e a função manual. Vão caminhar curtas distâncias com dispositivo de mobilidade, porém vão ser transportadas na comunidade, né? Podendo ser a cadeira de rodas motorizada ou a manual. Dos 6 aos 12 anos, essas crianças e adolescentes vão precisar de assentos adaptativos e maiores assistências nas transferências. E elas, quando posicionadas, elas podem sim utilizar o andador dentro de casa ou na escola. E dos 12 aos 18, as habilidades vão ser as mesmas da faixa etária de 6 aos 12. E o nível 5, né, que é o último nível do sistema de classificação da função motora grossa, essas crianças vão ter as limitações, né? Essas crianças e adolescentes vão ter limitações um pouco mais severas, são crianças que não vão ter um controle de cabeça e de tronco efetivo e vão ser transportados numa cadeira de rodas manual. Então, com menos de 2 anos, eles vão ter restrição nesse movimento voluntário, são crianças que vão ter dificuldade de manter as posturas antigravitacionais e vão precisar da assistência de um adulto. Dos 2 aos 4 anos, eles ainda não vão ter, né, esse controle de movimento independente, eles vão precisar de assistência principalmente para transporte, né, para transferências, e eles vão precisar de equipamentos adaptativos para ficar em pé, para poder sentar, e mesmo assim, com esses equipamentos, a função ainda é limitada. A partir dos 4 anos, então, as crianças classificadas no nível 5 do GMFCS, eles vão se permanecer estáveis. O que vai variar vai ser a necessidade de assistência, né? A partir dos 6 anos, essa necessidade ela vai se tornando mais requerida. E a tecnologia assistiva, ela pode ser utilizada para melhorar a postura dessas crianças em casa. Então, alinhamento de cabeça, a postura sentada, a postura de pé. E mesmo assim, essas crianças ainda vão apresentar grandes limitações nos níveis de participação, de atividade e participação. Então, quem
pode classificar através do sistema de classificação da função motora grossa? Os profissionais que acompanham aquela criança e também os pais ou responsáveis. Eles são eficazes na seleção, na classificação dos seus filhos. Hoje existe o questionário do relato familiar, que também é de acordo com a idade, então dos 2 aos 4, dos 4 aos 6, dos 6 aos 12, e em breve será publicado a faixa etária dos 12 aos 18. Então, neste questionário, a família, né, os pais, eles vão marcar a afirmação que melhor corresponde à descrição das habilidades do filho naquele momento. Então, por exemplo, a minha criança é capaz de sentar sozinho quando colocado no chão e é capaz de mover-se dentro de um cômodo. Então, esse questionário, ele vai auxiliar, né, os profissionais e ele é validado e é uma forma dos pais auxiliarem nessa classificação. Já a escala, né, o sistema de classificação de habilidade manual, ela é utilizada para a faixa etária de 4 aos 18 anos, é utilizada para classificar as principais habilidades de manuseio dessas crianças e desses adolescentes, como, por exemplo, durante a brincadeira, durante o lazer, durante a alimentação, durante o vestir. Ela não determina se ela não distingue, na verdade, se a criança precisa utilizar a mão direita ou a mão esquerda ou as duas mãos, e ela determina se a criança ela é independente nesse manuseio ou se ela precisa de algum suporte ou de alguma adaptação. Ela não tem distinção por idade e hoje existe em 13 línguas o Minimax, que é para crianças de 1 a 4 anos, porém ainda não temos a versão em português. Então, aqui é a ficha, né? A classificação, o sistema de classificação da habilidade manual. Então, o nível 1 vai manipular objetos facilmente com sucesso. O nível 2 manipula a maioria dos objetos, mas com qualidade ou velocidade reduzida. No nível 3, se essas atividades tiverem sido organizadas e adaptadas, a criança vai conseguir realizar de maneira independente. No nível 4, mesmo com as adaptações, ela vai precisar de assistência e a variedade de objetos que ela manipula é muito limitada. E no nível 5 são aquelas crianças que realmente não manipulam e não têm e têm habilidades severamente limitadas para desempenhar mesmo as funções mais simples. Outra escala, né, escala de classificação na paralisia cerebral é a escala de mobilidade funcional, que são para crianças e adolescentes dentro da faixa etária de 4 a 18 anos. Então, ela classifica a mobilidade dessa criança com paralisia cerebral, levando em consideração a variedade de equipamentos que essas crianças podem utilizar. Então, um andador, uma cadeira de rodas, uma bengala. E elas também servem, essa escala também serve para documentar essas mudanças ao longo do tempo da mesma criança e também para documentar mudanças após algumas intervenções, principalmente as intervenções cirúrgicas. Então, as habilidades de locomoção vão ser divididas em 6 níveis e com 3 distâncias bem distintas, sendo que para essas distâncias, né, elas vão ser divididas em 5, 50 e 500 metros, para representar o contexto de casa, escola e comunidade. Então, por exemplo, 5 metros. Então, em casa, como que é a mobilidade dessa criança em casa? A mobilidade da minha criança em casa é 6. Ela é independente em todas as superfícies. Como que é, então, a mobilidade dessa criança com 50 metros, né? Que aí já seria o contexto
da escola. Na escola, ela não é tão independente, ela já é o nível 5, vai depender muito da superfície. Algumas superfícies, ela não consegue ser independente, ela não consegue ser nível 6. Então, nos 50 metros, ela seria aqui nível 5. Agora, e na comunidade? Na comunidade, a minha criança já é 4, ela vai precisar de ajuda de outra pessoa ou de outro dispositivo de auxílio. E nós também podemos usar a classificação utilizando aqui a letra C, que é quando essa criança, ela, por exemplo, dentro do contexto da casa, essa criança ela engatinha, então aqui nos 50 metros você colocaria a letra C. E a letra N, que é quando não é possível classificar a mobilidade dessa criança nessas distâncias de 5, 50 e 500 metros. Outra escala utilizada para classificar as crianças e adolescentes com paralisia cerebral é o sistema de classificação da função de comunicação. O objetivo é classificar o desempenho da comunicação diária dessas crianças e adolescentes com paralisia cerebral em 5 níveis. Ela pode ser utilizada a partir dos 2 anos e ela leva em consideração todas as formas de comunicação. Então, a fala, os gestos, o olhar fixos, as expressões faciais, o comportamento e a comunicação alternativa e aumentativa, que inclui prancha, figuras, sinais manuais, geradores de voz, vocalizadores. Então, crianças e adolescentes classificadas no nível 1 são aqueles que atuam como emissor e receptor de forma eficaz com aqueles parceiros, né, com pessoas conhecidas e desconhecidas. No nível 2, essas crianças e adolescentes, elas vão atuar como receptor e emissor eficazes com conhecidos ou desconhecidos, porém, esse processo é lento. No nível 3, essas crianças e adolescentes vão ser geralmente comunicativas de maneira eficaz com parceiros conhecidos, né, com pessoas conhecidas, porém essa comunicação ela não é consistente e eficaz com pessoas desconhecidas. No nível 4, essas crianças e adolescentes, eles não vão alternar de maneira consistentemente, né, o seu papel de emissor e receptor, mesmo com os parceiros, mesmo com as pessoas conhecidas. E no nível 5, a comunicação ela é raramente eficaz, mesmo com as pessoas ali do convívio familiar dessa criança. E essas distinções, né, essas diferenças entre esses níveis, elas vão se basear no desempenho da função, né, como emissor e como receptor, no ritmo dessa comunicação, no tipo de parceiro, né, no tipo de parceiro, se é conhecido, se são pessoas conhecidas ou se são pessoas desconhecidas, e na conversação. E a nossa última escala de classificação das habilidades funcionais é o sistema de classificação da habilidade de comer e de beber. Então, ela classifica as habilidades de comer e de beber no dia a dia dessas crianças e adolescentes com paralisia cerebral, direcionando aí os cuidados, a segurança e também a assistência, né? Se essa criança requer uma assistência total ou se ela não, ou uma assistência parcial nessa habilidade de comer e de beber. Ela não possui uma tradução oficial para o português e ela inclui tanto aspectos motores como aspectos sensoriais e elas podem ser utilizadas a partir aí dos 3 anos de idade. Então, crianças classificadas nesse nível, crianças e adolescentes classificados no nível 1, eles comem e bebem de forma segura e eficiente. No nível 2, essas crianças e adolescentes, elas vão comer e beber de forma segura, mas vão ter alguma limitação em relação à sua eficácia. No nível 3, essas crianças e adolescentes vão ter algumas limitações relacionadas tanto à segurança e também quanto à eficácia dessa habilidade de comer e de beber.
No nível 4, essas crianças e adolescentes, eles vão ter essas limitações mais significativas, principalmente em relação à segurança. E no nível 5, essas crianças não vão conseguir comer e beber de forma segura e vai ser preciso, então, considerar uma outra via, uma outra alternativa de alimentação para garantir a nutrição dessas crianças e desses adolescentes. A distinção, então, entre esses 5 níveis, eles vão ser baseados nas competências funcionais, nas necessidades de adaptação da textura da comida ou da bebida, da técnica utilizada para alimentar essas crianças e também nas outras características do ambiente que circundam essas crianças. Então, como conclusão da nossa aula, nós podemos perceber que nas últimas décadas houve sim uma crescente necessidade de documentar e classificar as habilidades funcionais na paralisia cerebral. E com a classificação internacional de funcionalidade, incapacidade e saúde, mais os estudos, os grandes estudos recentemente publicados, os profissionais eles têm se sensibilizado em relação à importância de classificar essas habilidades funcionais, não só dentro da paralisia cerebral, mas em qualquer condição de saúde. E esses sistemas de classificação das habilidades funcionais na paralisia cerebral, eles vão permitir essa linguagem unificada para melhor descrever esse desempenho, né, e comunicar sobre essas habilidades funcionais nessas crianças e nesses adolescentes, onde essas habilidades, a gente sabe que essas habilidades, esse desempenho nessas habilidades, eles são amplamente heterogêneos nos indivíduos com paralisia cerebral. Então, esses sistemas, eles permitem essas descrições mais precisas e mais significativas do que os termos utilizados antes, como leve, moderado ou grave. E até em relação às descrições do subtipo neurológico e topográfico. O ideal é que nós possamos, né, classificar em relação ao subtipo neurológico, topográfico e também em relação a essas habilidades funcionais, utilizando essas escalas que são validadas né, que são validadas e descritas na literatura e têm um valor muito confiável. Eu queria agradecer o convite à Fisiovital e deixo aqui os meus contatos para maiores explicações, né, perguntas, eu fico à disposição. Muito obrigada.